Esse lugar desumano cria monstros humanos. Hoje a gente vai conversar sobre algumas curiosidades sobre essa obra clássica do Stephen King, O Iluminado. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Letícia e hoje a gente vai conversar sobre algumas curiosidades sobre essa obra aqui do Stephen King. É um dos meus livros favoritos do autor e um dos meus favoritos de terror. E eu separei as melhores curiosidades para contar para vocês sobre essa obra aqui. Mas antes de a gente começar a descobrir quais são as curiosidades sobre essa obra clássica do terror, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Também deixa o like nesse vídeo desde já se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixando o like aqui, eu sei que eu posso trazer mais conteúdos semelhantes. Agora sim, vamos conversar sobre esse livrão. Eu quero começar o vídeo falando uma coisa que eu acho muito incrível no Stephen King. E sim, eu passo o pano para ele porque ele é meu autor favorito e eu queria conhecer esse homem na minha vida real. Enfim, agora vamos ao vídeo mesmo. O que eu acho interessante na escrita do Stephen King é a sua genialidade para ideias. Ele pega ideias de muitas coisas assim que uma pessoa sem essa mente criativa não conseguiria. Às vezes ele vai no mercado, tem um conto que eu não lembro qual, ele foi no açougue e foi uma conversa entre o açougueiro e uma cliente que ele tirou a ideia de um conto que, se eu não me engano, ele tá no livro O Bazar dos Sonhos Ruins. Eu li ali que esse livro, toda vez que ele vai contar um conto, ele fala sobre a inspiração. Então, olha as ideias desse homem, né? E aqui, em Iluminado, não foi diferente, porque ele tirou a ideia quando ele estava também num hotel. Agora eu vou falar mais sobre a inspiração da obra. A inspiração para escrever o Iluminado veio em 1974. O Stephen King estava hospedado no Hotel Stanley, nos arredores de Denver, no Colorado, nas montanhas do Colorado. Olha que engraçado, no mesmo ambiente que a gente vai conhecer o Iluminado. E ele estava dormindo e ele acordou de um pesadelo. Nesse pesadelo, o filhinho dele de 3 anos estava sendo perseguido por um homem com um machado no corredor do hotel. Então ele acordou e decidiu ir até a janela, olhar para as montanhas e fumar um cigarro. Essa ideia de ele levantar da cama e ir até a janela para admirar as montanhas foi para ele se acalmar mesmo, para passar aquele susto do pesadelo. Porém, Stephen King tem uma mente muito criativa e foi nesse momento que ele teve a ideia de então criar a obra O Iluminado. E como ele estava hospedado no quarto 217, ele também quis inserir esse elemento na história. É por isso que dentro do Iluminado a gente tem o quarto chamado 217. Ainda falando sobre o hotel que o King estava hospedado, ele lembra que o hotel, isso ele falou numa entrevista, estava se preparando para encerrar uma temporada, então era só ele e a mulher dele que estavam hospedados naquela data. Ele lembra de olhar os corredores assim em volta e ver tudo muito vazio. E quando ele teve esse pesadelo, que ele foi até a janela, ele sentou também numa cadeira para acender um cigarro, como eu disse antes, que ele foi fumar. Aí ele disse que antes dele terminar de fumar o primeiro cigarro, ele já tinha toda a estrutura do livro na cabeça. Gente, esse homem é genial. Então o livro levou 3 anos para ter o lançamento, né? Ele teve a ideia em 74 e ele foi lançar o livro só em 77. E nesse meio tempo, no rascunho original, ele tinha dividido o livro em 5 partes, como se fosse 5 atos de peça de teatro, porque ele achou que ficaria melhor o desenvolvimento dos personagens e a transição da história. E o que muitos não sabem também é que essa obra aqui ainda está incompleta. O que acontece? O Stephen King, quando ele escreveu em 77 o livro e publicou, ele retirou o prólogo chamado Before the Play. Por que ele retirou? Porque na verdade conta 5 histórias sobre o Hotel Overlook, então ele se aprofunda mais sobre o hotel. E isso ia encarecer a edição, né, porque ia ter uma quantidade maior de páginas. Então ele retirou esse prólogo e vendeu somente a história mesmo. Só que 5 anos depois, em 1982, Stephen King resolveu publicar esse prólogo na revista Whispers Magazine. Porém, essa revista foi feita numa edição limitada e raríssima. E na verdade, assim, ó, o prólogo chamado Before the Play, ele é o prólogo e o epílogo. Por quê? Ele ficou conhecido como antes do ato e depois do ato. Antes do ato é quando conta a história do Hotel Overlook, antes de tudo acontecer na atual presença do Iluminado aqui, na história do Jack Torrance, e depois, o depois do ato conta como ficou tudo depois do final do livro. Então, assim, é legal você ler somente realmente no final da leitura. Nessa edição da Suma aqui, a gente tem o antes e o depois do ato, então é uma edição super completa. Uma outra curiosidade sobre esse epílogo e esse prólogo é que a parte do epílogo, que eu acredito ser a depois do ato, que eu nem disse, é o final, depois do que acontece em Iluminado, ele foi simplesmente esquecido por anos. O pessoal lia somente o prólogo, mas o epílogo ficava assim, ok, entendeu? A gente conhecia a história do Iluminado antes, mas não sabia o que tinha acontecido depois. Porém, isso mudou quando um colecionador do Stephen King adquiriu uma cópia original do manuscrito e percebeu esse conteúdo inédito que era o epílogo. Então ele resolveu publicar e falar, ó, gente, tem aqui um conteúdo inédito que conta um pouquinho mais sobre a história. E uma outra curiosidade é que essa perca
desse epílogo foi considerada uma coisa até, tipo assim, esquecida pelo próprio King, porque nessa época que ele escreveu os primeiros livros, ele tinha muito problema com drogas e alcoolismo, então, sim, ele não lembrava realmente. Foi só quando esse manuscrito original chegou pra esse fã que tudo veio à tona. E essa edição da Biblioteca Stephen King aqui, ela é a mais completa que você vai encontrar, porque ela contém no final do livro, daí então, antes do ato e depois do ato, que seria o epílogo e o prólogo. Então, se você tem vontade de conhecer a história de Iluminado por completo, essa edição aqui, que é uma edição um pouco mais carinha por ser capa dura, ter esse conteúdo extra, é a mais indicada, é a que eu li. Eu não quis comprar a edição normal, né, a paperback, vamos dizer assim, porque eu sabia do conteúdo extra que tinha nessa aqui e eu quis adquirir. E realmente, depois que tu termina de finalizar a leitura de Iluminado, é simplesmente incrível tu poder conhecer um pouco mais sobre o hotel, o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, simplesmente impecável. A ideia do título do livro também tem duas curiosidades sobre. A primeira é que ele tirou a ideia de uma música. A música é Stunt Karma, do John Lennon, mas mais especificamente do refrão We All Shine On. Inicialmente, o Stephen King deu o nome da obra de The Shine, algo como brilho, brilhar, a luz, o que faz muito sentido quando a gente lê a obra e entende o conceito do título. Mas naquela época, em 77, quando o livro ia ser lançado, essa palavra The Shine, esse título, ele estava usando como uma gíria ofensiva a pessoas negras, uma gíria pejorativa a pessoas negras. Então, quando o livro foi para a editora e a editora fez uma pesquisa de mercado, esse título teve uma grande rejeição devido a isso. O Stephen King ele não sabia que isso estava sendo usado como uma gíria pejorativa a pessoas negras e ele concordou plenamente com a mudança e foi mudado então para The Shine. Agora falando sobre a adaptação, que é um tanto clássica, um tanto polêmica, a adaptação ganhou vida apenas 3 anos depois do lançamento de Iluminado. Em 1977, Stephen King lança o livro e em 1980 a gente tem o livro adaptado nas telonas pelo Stanley Kubrick. Essa adaptação é um tanto polêmica porque, inclusive, o King, ele trabalhou junto nos cenários, dos sets de gravações com o Kubrick para adaptar o livro, né? Ele decidiu então, eu vou participar porque eu quero que fique muito bom, porque essa é uma das obras mais pessoais do King e eu vou contar um pouquinho mais sobre isso depois, no próximo take do vídeo. Mas, voltando ao assunto aqui, ele ficou um tanto chateado na versão final quando ele viu como ficou o filme, porque ele diz assim, que foi mudado muita coisa, que aquilo não tinha sido concordado, que ele não achou legal, aquele tanto de mudança, principalmente na personalidade dos personagens, como o Jack e a Wendy, principalmente a Wendy. Ele reclama que a Wendy é uma personagem feminina muito forte, muito potente, e acabou ficando um carro sem motor. Como eu falei antes, o Stephen King mesmo fala que esse livro, O Iluminado, é um dos mais pessoais e mais pesados que ele já escreveu, tirando, claro, O Cemitério, que é super pesado. Mas porque ele é muito pessoal? Porque ele explora muito a questão do alcoolismo e a carreira de autor fracassado tentando manter a sua família, que é o caso do Jack Torrance. Então isso tem muita coisa do King mesmo, sabe? Quando ele começou a carreira, quando ele era alcoólatra, e um dos medos que ele tinha, ele comenta anos depois de ter se liberado do alcoolismo, é que ele tinha muito medo de, nos momentos de bebedeira, agredir alguém da família. Essa parte de bater em alguém da família, fazer uma agressão, é um medo que o Stephen King tinha muito em momentos que ele perdia o controle por causa do álcool, né? Então aqui a gente tem uma cena em que o Jack, ele bate no filho dele por causa do álcool, ele tá super bêbado, ele acaba perdendo o controle, e esse era um medo muito grande do Stephen King. Para ele, na verdade, o livro não é mais do que uma metáfora sobre o que o alcoolismo e o vício na bebida pode fazer com uma família e como ela pode destruir e desestruturar uma família. Em uma entrevista falando sobre o Iluminado, o Stephen King afirmou que o Iluminado é uma experiência mórbida, vazia, superficial e falsa. Eu não vou me aprofundar tanto nesse vídeo hoje aqui sobre as diferenças entre livro e adaptação e também sobre por que o Stephen King odiou a adaptação, porque senão realmente daria um vídeo muito longo que tem bastante coisa pra contar pra vocês. Mas se vocês quiserem aí um livro versus filmes, comenta aqui embaixo pra mim. E esse foi o vídeo de hoje, me conta aqui nos comentários se você já leu, sente vontade de ler essa obra aqui e também se conhecia essas curiosidades sobre esse clássico do terror. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like no vídeo e também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo, até mais!